Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Quando a gente assiste um filme, a gente sempre fica prestando atenção nos detalhes da história, né? Mas tem algumas coisas que já entraram no senso comum da nossa mente e a gente não percebe que a gente não vive aquilo. Tem alguns itens aí que isso acontece, né? E se você não viu a primeira parte desse vídeo, vai lá, porque tem várias coisas que a gente explicou muito legais. Por exemplo, já viu aquelas mulheres com aquelas argolonas no pescoço da África? A gente falou no primeiro vídeo. Mas vai lá depois que você vê esse aqui, tá? Aí você vai pra lá. Bom, então é hora da gente começar, porque tem muita coisa interessante no vídeo de hoje. Então, vambora! Para começar esse episódio, nós vamos falar dos Vikings, sabe os Vikings? Aquelas pessoas gigantescas e bitelas assim, super fortes, com aquele cabelo trançado, aquele chapéu de chifre. Você sempre viu um Viking assim, né? Mas será que os Vikings realmente eram daquele jeito que você sempre achou que eram? Na verdade, não é bem assim. Vamos começar falando sobre o capacete Viking, que é aquela coisa bem característica, né? Que é uma placa de metal assim que envolve a cabeça. Se fosse a minha, tinha que ser um placão de metal. E normalmente tem chifres, né, de algum animal que eles fizeram, abateram e colocaram no capacete. Mas aquilo não é de verdade. Então, se você viu o Obelix, Asterix e essa coisa toda, não é assim que funciona. Só para você entender, os Vikings vieram do norte, né, da Escandinávia, daquela parada ali. Eram pessoas normalmente grandes, mais loiras ou ruivas, né, e que invadiam outras terras, que por isso eles eram chamados de os bárbaros. Porque teoricamente eles vinham e tomavam a terra dos povos, principalmente saxões, que são os povos ingleses. Só que essa questão do capacete não é verdade, primeiro por um motivo, porque eles são povos muito guerreiros. E você deve imaginar que aquele chifre no meio da batalha não seria uma coisa que seria muito boa de usar, né? Aqueles capacetes com chifres normalmente eram usados em rituais. Eles tinham vários deles, né? Na hora da batalha mesmo, os vikings normalmente não usavam nenhum capacete. E eles nem tinham aquelas tranças que você vê nos Vikings, aquela série, né? Eles não tinham tranças, porque isso podia atrapalhar eles em batalha. Normalmente o cabelo dos vikings era curtinho. Well, I'm disappointed. I'd wear this on the show. E outra imagem que você tem dos vikings também é que eles eram super fortes, musculosos, igual o Thor, né? Você pensa no viking, você vira o Thor da Marvel. Mas o Thor mesmo tem outros tipos de interpretação. Por exemplo, no jogo God of War. Se você não joga videogame, deixa eu só te mostrar uma foto dele aqui, ó. Você vê que ele é uma pessoa mais do meu calibre, assim, né? Uma pessoa mais robusta, uma pessoa que parece que come salgadinho dia sim, né? Então é o Thor da Marvel mesmo? Gostei desta bebida. É uma delícia, né? Mais uma. Mas o Thor no jogo, ele representa um pouco da cultura escandinava, porque aquela região é muito fria, né? Então eles tinham que fazer meio aquele processo de comer bastante para se proteger do frio. Além do que, os vikings eram muito conhecidos por beber bastante e gostar muito de doce. Fora a parte da bebida, eu acho que nós somos vikings, né, Bárbara? Agora nós vamos para outro lugar do globo, mais precisamente aqui, ó, no Japão. Quando você pensa na cultura japonesa, você pensa em várias coisas, né? Tem anime, tem os samurais, tem coisas muito estranhas que o pessoal faz vídeo no YouTube, né? Experimentando todos não sei o que do Japão. Mas nós vamos falar de uma coisa que aparece nos filmes normalmente e talvez você tenha uma ideia meio errada sobre, que são as geishas. Você sabe o que é uma geisha? As geishas são mulheres que usam aquela maquiagem branca com aquele delineado perfeito de fazer inveja, né? Tem também alguma peruca e tem aquele kimono, que é uma coisa mais característica da cultura deles. Muitas pessoas associam as geishas a acompanhantes de luxo, né? O pessoal que trabalha mais com o mundo do safadeza oculta! Mas não é bem assim e não é sempre assim. As geishas surgiram mais ou menos ali em 1800 e elas são um tipo de profissão. Na verdade, é mais um estilo de vida. O que acontece? Essas mulheres, elas são treinadas desde pequenas para serem artistas. Então, normalmente a função das geishas é o entretenimento, seja pela música, pelo teatro, pela dança ou outras cositas más, né? Mas aí é um preconceito, na verdade, que acontece. Porque as geishas, elas moravam
moravam em bairros característicos, né, separados para lá. E esses bairros calhavam de ser próximos aos bairros das prostitutas do Japão. Então essa imagem ficou muito estigmatizada. O que não exclui também que as performances artísticas das geishas podem terminar em... Isso aí depende muito mais da vontade dela ou do ramo que ela escolheu atuar, né? Mas não necessariamente as geishas são prostitutas do Japão. E elas vieram também em um momento para pegar uma fatia de mercado, porque no Japão, nas apresentações de teatro, dança e interpretações, só os homens eram autorizados a atuar, né? Então elas vieram para fazer essa substituição, porque os homens muitas vezes se vestiam de mulher para fazer as peças teatrais japonesas, por exemplo. Only male actors perform the plays, a tradition that has remained to the present day. E é engraçado como isso é tratado como uma tradição lá no Japão, né? Tanto é que tem umas casas de geishas, que essa é a tradução mesmo, que é o nome Okiya, que na verdade vai passando de geração para geração, em que tem as treinadoras geishas. E todo o dinheiro que elas ganham com esses serviços, né, é revertido para essas casas, que é como se fosse um retiro dos artistas, se é que a gente pode dizer assim, porque as geishas mais antigas, né, as que se aposentaram, elas vão para lá e eles fazem essa divisão do dinheiro para sustentar todo mundo. E elas também usam a participação desse dinheiro para manter o vício, né? Porque essas maquiagens, manter esse negócio impecável, custa bastante dinheiro. Então pronto, a hora que você vê o Diário de uma Geisha agora lá, né, um filme muito famoso, você vai saber muito bem quem são as geishas. Geishas não são cortesãs. E também não somos esposas. Vendemos nossas habilidades, não nossos corpos. A palavra geisha significa artista. Agora a gente vai falar de roupa, vestimentas, né? Não são as camisetas do Netshow, por exemplo, essa aqui do Cestão Bom, que você pode adquirir no link aqui embaixo ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela nesse momento. Tá vendo televisão? Aponta a câmera do seu celular para aí, ó. E tem também, ó, se você tá vendo aqui no YouTube, tem um carrossel aqui embaixo, ó, tá aparecendo todas as camisetas aqui, ó. Tá vendo? Você passa aqui, ó, vai lá pra você clicar pra você ver. This one. Mas a roupa que eu tô falando é uma que você já vem na sua cabeça, mas você nunca parou pra pensar. Porque aqui no Brasil, muitas vezes a gente nem chegou a usar isso de alguma forma. Sabe quando você tá vendo um desenho animado, por exemplo, e aí aparece um caipira? E esse caipira tá numa cadeira de balanço assim, com um trabuco na mão, né? E normalmente ele tá usando uma roupa vermelha, como se fosse um pijamão. Você já se perguntou o que é aquilo? Então, isso tá nos desenhos porque normalmente esses desenhos foram feitos antes de 1950. Aí você fala assim, que desenhos que foram? Você pode até não saber, porque é meio assim, tá na nossa memória nos anos 90, mas por exemplo, Pica-Pau, Tom e Jerry, os desenhos do Mickey, todos esses foram feitos antes de 1950. Por isso, inclusive, que eles são tão politicamente incorretos, né? Se a gente for pensar em hoje. Essa roupa que você tá vendo tem até nome, chama Long John, ou mais comumente chamado como Union Suit. Por que Union Suit? Porque a ideia é que você junte a parte de cima com a parte de baixo com um quadradinho ali nos fundilhos para você poder ir no banheiro, né? Muita gente não sabe para que isso serve e pensa que é só uma coisa de desenho animado, mas na verdade ele é usado muito para o pessoal que mora em regiões mais frias, porque você sabe que o frio chega lá na região na América do Norte, né? E normalmente é muito associado aos caipiras e que eles usam isso, mas tem uma história muito legal por trás disso, além do aquecimento, que é a principal função dessa roupa aí. Essa roupa era usada como roupa íntima de praticamente todo mundo, né? Mas ela fez muito sucesso mesmo no final do século XIX e no início do século XX. E claro, a gente vê nas propagandas, né, que é sempre um homem usando e tudo mais, mas na verdade ela não foi criada com esse motivo, porque a primeira peça dessa foi patenteada em 1868 e o motivo era que as mulheres queriam usar. Mas por quê? Porque antes disso elas usavam muito espartilho e para fazer essa meio que libertação e mostrar um pouco do descontentamento delas, elas acabaram usando o Union Suit para mostrar que tipo assim, aqui ó, tá tudo largão, agora nós vamos mandar nesse negócio aqui, entendeu? Só que acabou que como ele aquecia muito bem, ele foi utilizado pelos homens, até porque tinha uns fundilhos ali. Você pode saber que é realmente para as mulheres, porque se você parar para pensar, o buraco na frente não tem, né? Assim, você só pode fazer o número 2. O número 1 você tem que pôr no meio ali do botão da frente.
Bem-vindo à minha casa. Uma coisa que está sempre presente no cinema são os vampiros. A gente vê vampiro pra cá, tem Blade, tem Angel em série, tem um monte de vampiro, né? E sempre eles estão ligados ao quê? À Transilvânia, porque dizem que todos os vampiros vêm da Transilvânia. Mas você já se perguntou por que eles falam isso? E será que é uma coisa que é verdadeira? Ah, é isso que eu vou responder agora. Primeiro ponto, sim, a Transilvânia existe. Ela fica numa região do centro-oeste da Romênia. E ela não é um país, né? Na verdade, ela é como se fosse um condado, um trem afastado ali. Isso aqui é a Transilvânia. Ela foi fundada mesmo no século XI, mas ela só ficou famosa no século XIX. Por que ela ficou famosa? Por causa de um tal de Bram Stoker, que fez um livro falando sobre o Drácula, de Bram Stoker. Bram Stoker? Drácula de Bram Stoker? Ele era, né, um narcisista um pouco aí. E só pra você saber, você que gosta de datas, esse livro saiu em 1897. Só que esse cara, ele era irlandês. E ele nunca pisou na Transilvânia. Mas como ele gostou muito da história, do folclore da Romênia, ele acabou criando essa história baseada em algumas imagens e ideias que ele recebia de lá. Tinha inclusive amigos que mandavam cartões postais para ele e ele imaginou esse cenário todo. Mas olha só, porque tem uma história realmente que inspirou ele e é muito interessante. Você conhece por acaso um camarada que se chama Vlad Tepes? O Vlad Tepes era um príncipe da Transilvânia, só que ele era conhecido como uma pessoa bem assim, intransigente, né? Um cara durão, e tudo isso em nome da fé dele. Inclusive na Romênia, ele é visto como um super líder, uma pessoa de fibra moral, né? Só que ele fez umas coisas meio assim, asquerosas, se é que a gente pode dizer assim. Dizem as lendas, né, que ele empalou mais de 60 mil pessoas. Pessoas que queriam atentar contra o reino e coisas do gênero, né? Então lá ele é visto como um herói que fez a Idade Média andar pianinho ali, sem muita violência, crimes e tudo mais. E ele era o príncipe de uma região mais específica ali da Transilvânia, que era a Valáquia. E só para você saber, o Vlad Tepes não é o nome dele, é porque Tepes em romeno é empalador, então era Vlad o Empalador. Pois é, mas e de onde veio o nome do Drácula aí nessa história? Porque foi uma invenção? Na verdade não, é porque Draco em romeno é como se fosse do demônio, do diabo, e ele era o Drácula, que era filho do diabo, porque o pai dele também era casca grossa, meu filho. E tem só mais um detalhezinho nessa lenda que faz essa conexão com os vampiros, né? Porque diz o povo romeno, dizem as lendas, né, que o Vlad ele bebia o sangue dessas pessoas que ele empalava, e diz também que ele fazia até molho com eles para colocar no pão. E eu jamais bebo vinho. Que não seria nada mais do que um pessoal molho pardo, né? Que hoje existe esse prato, mas né, dá aquela conexão com os vampiros, e é aí que existe a história da Transilvânia, dos vampiros e tudo mais. Olha só, trabalhar com bigornas é um trabalho duro. Você já viu bigornas? Você já viu ela nos desenhos animados? É uma coisa muito presente na nossa memória. Mas você já viu uma? Você sabe para que funciona? Você sabe como ela foi criada? As bigornas têm registros do Egito Antigo, da Grécia Antiga, mas os registros mesmo, os primeirões, são de 6.000 anos atrás, da região lá da Turquia e do Irã. Uma bigorna serve principalmente para você forjar alguma coisa e dar molde para isso. Então vamos supor, o pessoal lá da Idade Média queria fazer uma espada, queria fazer um escudo, uma armadura. A bigorna era o meio necessário que eles tinham, a ferramenta necessária para fazer qualquer coisa que eles quisessem. Uma bigorna pesa em média mais ou menos 100 quilos. E elas são feitas de ferro fundido. Elas já passaram por outros materiais, mas esse aí foi o que ficou o mais durável. Mas gente, eu não sabia, mas tem tanta tecnologia numa bigorna que eu não pensei que era um negócio tão legal assim. Porque se você pensa nela, você vê que ela tem várias partes, né? Ela tem uma parte reta por cima, ela tem uma parte abaulada que se chama chifre e também tem alguns buraquinhos do lado. Cada um serve para uma coisa. Por exemplo, uma boa bigorna é aquela em que essa parte reta você bate o martelo e ele ricocheteia.
And that saves you a little bit of work. E o pessoal pensou isso, assim, mil anos atrás. Esse aço da parte de cima é temperado, porque ele vai te ajudar a achatar e dar molde a essas coisas que você põe na fornalha e coloca lá para poder bater, né? Tem que ser resistente. Já a parte do chifre, que é curva, serve para você fazer curvas do jeito que você quiser no metal que você está trabalhando ali. E não é só isso, porque os buracos que tem em cima dessa bigorna, eles servem para você colocar como se fosse acessórios, né? Tem acessórios que você vai dividir o metal no meio, tem acessórios que você vai fazer marcas. Então, assim, a bigorna, apesar de parecer uma coisa muito simples e arcaica, é uma das tecnologias mais completas que existe para fazer um trabalho com metal aí. Eu fiquei até com vontade agora, Bárbara, da gente comprar uma bigorna. Você poseria aí? Eu adoraria. Então vamos, não sei onde que nós vamos pôr, mas nós vamos pôr. E para finalizar, nós vamos aqui para o Egito, que é um país do continente africano. E agora que eu vou usar todos os meus anos de History Channel. O Egito é um dos países mais estudados em toda a história, né? Porque ele tem uma história muito antes do que a gente está acostumado e tem muitos registros disso. E você já deve ter visto algum programa na televisão ou até um filme falando sobre as múmias e as maldições das múmias. Está ocupado. Mas como é que será que isso funciona? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que existem as múmias. Por que a pessoa se dá o trabalho de a outra faleceu, ela vai lá, enrola ela toda lá no papel higiênico e deixa ela lá dourando por 5.000 anos? É o seguinte, é porque na cultura do Antigo Egito, as pessoas elas achavam que a morte era simplesmente uma passagem. É uma passagem que você vai, mas depois você tem que voltar. E se você vai voltar e a sua casa não está arrumada, o seu corpo não está inteiro, você vai voltar para onde? Então, esse é o primeiro ponto, né? Eles embalsamavam as pessoas para conservar o corpo. E normalmente eles faziam isso jogando sal nesses corpos, né? E você deve saber que as múmias elas são muito bem conservadas até hoje. The body was covered with salt and left for about 40 days until all moisture was eliminated. O que nos leva também a pensar que quando essa pessoa voltar, ela vai precisar de quê? Vai precisar de dinheiro, vai precisar de imóveis, vai precisar de riqueza. Então os grandes faraós, eles construíam aquelas tumbas gigantescas para abrigar todo esse material que eles gostariam que voltasse com eles no pós-vida, né? Na segunda vida deles. Tem muita gente aí que tá achando que é múmia, né? Muita! Arrasta pra cima, pergunte-me como. Mas só que tem um porém também que é um costume estranho, menino, porque é o seguinte, não era só os bens de valores que eles gostariam que voltassem, eles gostariam que os criados, as pessoas que trabalhavam com eles também fossem. Então, quando um faraó normalmente morria, todo mundo era sacrificado junto e colocado nas tumbas. Ele ficava lá na suíte master, né, aquele negócio todo pintado, e as pessoas, a vassalagem, né, ficava lá num quartinho. Desde essa época. É a DCE, Bárbara. É a dependência de empregados do Antigo Egito. Que tristeza, né? Aí você deve estar pensando assim, mas é só o povo rico que fazia isso? Assim, era, mas não porque os outros não acreditavam. Todo mundo acreditava que tinha que fazer isso. Mas só quem tinha grana é que podia bancar esse luxo todo, né? Então as pessoas eram mumificadas, mas de jeito mais simples, né? Por isso que elas acabam sendo achadas no meio do deserto ou não numa tumba tão opulenta assim, né? Numa tumba mais comum e cheia de outras pessoas. Bom, a gente já entendeu um pouco sobre as múmias, mas então o porquê das maldições? Essas maldições eram criadas porque você deve imaginar que tem uma coisa de valor lá dentro, o pessoal ia crescer os olhos para poder roubar, né? Só que o pessoal tinha muito medo, era muito religioso, né? Então eles lançavam essas maldições para inibir os ladrões de tumba. Fala assim, ó, se você vier na minha tumba levar o meu capacete do Jaspion, é a maldição que estou jogando aqui no NetShow, o seu membro encolherá e cairá. Aí todo mundo, meu Deus do céu, não pode acontecer isso. Aí... então eu posso roubar. Eu acho que eu tive um problema aqui com a minha maldição, né? Mas é isso que acontecia. O pessoal ficava com medo e ficava inibido de ir lá pegar os itens do faraó. Só que, né, foi passando o tempo, as pessoas foram desacreditando disso. Tanto é que a gente só começou a explorar as tumbas mais ou menos ali no século XX, né? Em que, por exemplo, o rei Tutankhamon veio à tona com a maior coleção que se já tem notícia dos itens mais chiques e não sei o que do Antigo Egito. Bom, então da próxima vez que você pensar em ir pro Egito, já vai pensando na sua maldição
manual de som que você vai colocar na sua mala de mão, né? Porque acontece bastante das malas extraviarem. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto desse vídeo quanto eu gostei, né? E eu tô doido pra fazer uma parte 3, mas aí eu preciso do seu like. Tá vendo na televisão? Levanta aí, ó, põe no controle pra cima e dá o seu like, que vai ajudar bastante o canal aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas de segunda a sexta, ao meio-dia, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!